Era uma terça-feira escaldante em Memphis. O termômetro já marcava 32 graus Celsius às 9 da manhã, quando Jack Morrison estacionou o seu Chevrolet Impala azul desbotado em frente ao prédio do Memphis Press Scimitar. Aos 28 anos, Jack era um dos repórteres mais jovens do jornal, sempre carregando seu gravador Panasonic e um bloco de notas amarelado no bolso da camisa. A redação fervilhava com o barulho das máquinas de escrever e o cheiro forte de café requentado. Jack cumprimentou Beth, a secretária de cabelos grisalhos que sempre usava os mesmos óculos de armação vermelha. "Bom dia, Jack. Tem café fresco ali na mesa", disse ela sem levantar os olhos dos papéis. O editor-chefe, Bill Henderson, um homem corpulento de 55 anos com bigode espesso, acenou para Jack de sua sala envidraçada. "Morrison, venha cá, tenho uma pauta para você." Jack pegou sua xícara de café, forte e amargo como sempre, e caminhou até a sala de Henderson. As paredes estavam cobertas de fotos antigas de Memphis, o rio Mississippi, Beale Street nos anos 50 e uma foto desbotada de W.C. Handy. "Quero que você faça uma matéria sobre os preparativos para o outono em Memphis, escolas, comércio, essas coisas. Nada muito profundo, só uma matéria de interesse local", disse Henderson, mastigando um charuto apagado. Jack anotou rapidamente. Era o tipo de pauta rotineira que ele fazia dormindo, mas pagava as contas do apartamento pequeno que dividia com 2 colegas na Union Avenue. "Pode deixar, chefe. Vou começar pelas escolas de distrito." Enquanto caminhava de volta para sua mesa, Jack não imaginava que aquela seria a última pauta normal de sua carreira. O relógio na parede marcava 9h15 da manhã, de 16 de agosto de 1977. Por volta das 14h30, Jack estava entrevistando a diretora da Hamilton High School sobre os preparativos para o ano letivo, quando seu pager tocou insistentemente. Era um modelo novo que o jornal havia comprado, uma tecnologia que ainda impressionava muita gente. "Com licença, preciso atender isso", disse Jack, verificando o aparelho. A mensagem era urgente. "Volte imediatamente, Henderson." Jack se desculpou com a diretora, uma senhora elegante de meia-idade que usava um vestido floral azul, e correu para o seu carro. O trânsito de Memphis estava típico daquela hora, pesado na Union Avenue, com os ônibus da MATA soltando fumaça preta no calor sufocante. Quando chegou na redação, a atmosfera havia mudado completamente. Havia mais movimento que o normal, telefones tocando sem parar, e Jack pôde ver Henderson gesticulando nervosamente enquanto falava ao telefone em sua sala. Beth estava visivelmente agitada. "Jack, que bom que chegou. O Henderson está te procurando feito doido. Algo grande está acontecendo." Jack bateu na porta da sala de Henderson, que imediatamente fez sinal para ele entrar. O editor cobriu o telefone com a mão e sussurrou: "Temos informações não confirmadas de que algo aconteceu em Graceland. Ambulâncias, polícia, o escambau todo. Quero você lá agora mesmo." Jack sentiu o coração acelerar. Graceland, a mansão de Elvis Presley. Todo mundo em Memphis conhecia aquela propriedade na Elvis Presley Boulevard, antes chamada de Highway 51 South. "O que exatamente aconteceu?" perguntou Jack, já pegando suas coisas. "Não sabemos ainda. Pode ser nada, pode ser tudo. Mas se for o que eu estou pensando", fez uma pausa dramática, "pode ser a maior história da sua carreira." Jack saiu correndo, com sua câmera Nikon pendurada no pescoço e o gravador no bolso. Eram 5h15 da tarde. A Elvis Presley Boulevard fervilhava de atividade quando Jack chegou. Eram 15h45 e já havia uma pequena multidão se formando do lado de fora dos famosos portões de ferro forjado de Graceland. Jack estacionou seu Impala a 2 quadras de distância. Era o máximo que conseguiu se aproximar. Carros de polícia, uma ambulância e até mesmo carros de outros jornais já estavam posicionados. Jack reconheceu alguns colegas de jornais concorrentes, incluindo Sarah Mitchell, do The Commercial Appeal, uma repórter experiente que sempre usava taieres impecáveis, mesmo no calor de Memphis. "Sarah, o que está acontecendo?" Jack perguntou, aproximando-se dela. "Ninguém sabe ao certo, Jack, mas foi chamado a uma ambulância há cerca de 1 hora. Os portões estão fechados, ninguém entra ou sai", respondeu Sarah, ajustando seus óculos escuros Ray-Ban. Jack observou a multidão crescente. Havia fãs de Elvis de todas as idades, desde adolescentes usando camisetas do cantor, até senhoras mais velhas com cabelos arrumados nos salões de beleza locais.
Muitos seguravam flores, outros apenas esperavam ansiosamente por qualquer informação. Uma mulher de cerca de 50 anos, vestindo uma blusa branca e saia azul marinho, chorava silenciosamente enquanto segurava uma foto autografada de Elvis. Jack se aproximou dela. Senhora, posso perguntar seu nome? Sou repórter do Press Scimitar. Dorothy Williams, ela respondeu com voz trêmula. Sou fã do Elvis há 20 anos. Moro aqui em Memphis. Algo terrível aconteceu. Eu sinto no coração. Jack anotou suas palavras, mas algo na expressão dela o deixou inquieto. Os fãs de Elvis eram conhecidos por sua intuição quase sobrenatural quando se tratava do seu ídolo. O relógio na torre da First National Bank, visível ao longe, marcava 16 horas, quando Jack viu movimento nos portões de Graceland. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. Às 16h15, um homem de terno escuro saiu pelos portões de Graceland, acompanhado de 2 policiais. Jack reconheceu imediatamente. Era Joe Esposito, um dos membros da famosa Memphis Mafia, o círculo íntimo de Elvis. Joe parecia abatido, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Ele se dirigiu aos repórteres que se aglomeravam do lado de fora dos portões. O silêncio que se fez foi quase sepulcral, apenas o barulho do trânsito distante na Elvis Presley Boulevard. Senhores da imprensa, Joe começou, com a voz embargada. É com profunda tristeza que informo que Elvis Aaron Presley foi declarado morto hoje, às 15h30, no Baptist Memorial Hospital. O mundo de Jack desmoronou naquele instante. Ele havia coberto acidentes, crimes, política local, mas nunca havia presenciado o momento exato em que uma era chegava ao fim. O rei do rock havia morrido aos 47 anos. A multidão explodiu em gritos, choros e desespero. Dorothy, a fã que Jack havia entrevistado minutos antes, desabou nos braços de uma amiga. Flores foram jogadas contra os portões. Alguém gritou, "Não! Não pode ser verdade!" Jack, treinado para manter o profissionalismo mesmo em momentos extremos, ligou o seu gravador e começou a documentar tudo. Sua mão tremia levemente enquanto escrevia no bloco de notas. 16h15, confirmada a morte de Elvis Presley. Sarah Mitchell já estava ao telefone com seu editor, gritando para ser ouvida acima do barulho da multidão. "É verdade! Elvis morreu! Precisamos da primeira página inteira!" Jack olhou ao redor e percebeu que estava testemunhando história sendo feita. Carros paravam no meio da rua, pessoas saltavam dos ônibus da mata, comerciantes saíam de suas lojas. A notícia se espalhava como fogo. Ele pegou o seu telefone de emergência, um aparelho pesado que o jornal havia lhe emprestado, e ligou direto para Henderson. "Henderson, é Jack! Confirmo, Elvis Presley morreu!" Em questão de minutos, a Elvis Presley Boulevard se transformou em um verdadeiro caos controlado. Jack nunca havia visto nada parecido em seus 5 anos cobrindo Memphis. Era como se a própria alma da cidade tivesse sido atingida. Às 16h45, Jack decidiu se afastar dos portões de Graceland para capturar a reação da cidade. Ele dirigiu pela Union Avenue, depois pela Beale Street, o coração musical de Memphis. As lojas de discos estavam lotadas, com pessoas comprando todos os álbuns de Elvis disponíveis. Na A-Shabs, a loja geral centenária na Beale Street, Jack encontrou o proprietário, Sr. Abraham Shab, um homem de 70 anos com uma longa barba branca, parado na porta de sua loja, observando o movimento incomum. "Sr. Shab, como o senhor está se sentindo com a notícia?" Jack perguntou, aproximando seu gravador. "Filho, eu vi este menino crescer nesta cidade. Vi quando ele era apenas um garoto tímido comprando roupas baratas aqui na loja. Memphis perdeu seu filho mais famoso hoje. Não será a mesma cidade nunca mais." Jack continuou sua jornada pela cidade. No Peabody Hotel, turistas se aglomeravam no lobby, todos falando sobre Elvis. No lobby elegante, com seus sofás de couro e lustres de cristal, uma atmosfera de velório se instalara. Na rádio WHBQ, Jack conseguiu uma entrevista rápida com George Klein, DJ e amigo pessoal de Elvis. George estava visivelmente emocionado, os olhos vermelhos de chorar. "Jack, Elvis não era apenas o rei do rock.
Ele era Memphis. Ele era um de nós. Um garoto pobre que conseguiu tocar o mundo inteiro, mas nunca esqueceu de onde veio. Enquanto dirigia de volta para Graceland, Jack observou filas se formando em postos de gasolina, não para abastecer, mas para comprar jornais extras que começavam a circular. Vendedores ambulantes apareceram do nada vendendo camisetas improvisadas com a foto de Elvis. O sol começava a se pôr no horizonte do Mississippi, pintando o céu de laranja e rosa, mas Jack sabia que a noite seria longa. Era apenas o começo. De volta a Graceland, às 19h30, Jack encontrou uma multidão ainda maior. Pessoas haviam vindo de outros estados. Ele viu placas de carros do Mississippi, Arkansas, Alabama e até mesmo do Texas. A vigília começara. Jack decidiu focar nas histórias pessoais dos fãs. Era isso que diferenciaria sua latéria das outras. Ele se aproximou de um grupo de adolescentes que havia dirigido desde Little Rock, Arkansas. Saímos de casa assim que ouvimos no rádio, disse Jennifer, uma garota de 17 anos com cabelos loiros e olhos azuis inchados de chorar. Elvis significava tudo para nós. Nossas mães cresceram ouvindo ele. Nós crescemos ouvindo ele. Próximo aos portões, Jack encontrou um homem mais velho, cerca de 60 anos, uniformizado. Era James Parker, veterano da Segunda Guerra Mundial, que trabalhava como segurança no Graceland. Sr. Parker, o senhor pode me contar como foi o dia de hoje? Jack perguntou respeitosamente. James olhou para os portões, depois para Jack. Filho, eu vi este menino crescer nesta cidade. Vi quando ele era apenas um garoto tímido comprando roupas baratas aqui na loja. Memphis perdeu seu filho mais famoso hoje. Não será a mesma cidade nunca mais. Jack notou que velas começaram a aparecer. Fãs traziam velas, flores, cartazes feitos à mão. Uma senhora idosa de cabelos brancos, usando um vestido floral verde, colocou cuidadosamente um buquê de rosas brancas contra os portões. Eram as flores favoritas dele. Ela sussurrou para Jack quando percebeu que estava sendo observada. Li em uma entrevista uma vez. A temperatura havia baixado para uns 28 graus Celsius, mas a multidão não diminuía. Jack percebeu que não estava cobrindo apenas a morte de um artista. Estava documentando um fenômeno cultural, um momento em que uma cidade inteira entrava em luto. O céu noturno de Memphis começava a surgir, pontilhado de estrelas, mas as luzes da cidade e das câmeras de televisão mantinham Graceland iluminada como em pleno dia. Por volta das 20 horas, Jack conseguiu uma entrevista exclusiva com Lamar Fike, outro membro da Memphis Mafia, no estacionamento do Leonard's Pit Barbecue, a poucos quilômetros de Graceland. Lamar havia concordado em encontrar Jack longe das multidões. Elvis estava lutando, Jack. Os últimos anos foram difíceis para ele. O divórcio de Priscilla, os problemas de saúde, a pressão constante. Mas ele ainda tinha planos. Falou comigo semana passada sobre uma turnê na Europa. Jack anotou cuidadosamente cada palavra. Era informação inédita, direto de alguém que convivia diariamente com Elvis. Como foi a manhã de hoje? Jack perguntou delicadamente. Normal. Elvis ficou acordado até tarde ontem à noite, como sempre. Estava animado com alguns projetos. Ninguém esperava. Ninguém poderia esperar isso. Lamar olhou pela janela do restaurante na direção de Graceland, onde as luzes das câmeras de TV criavam um brilho artificial no céu noturno. Você sabe, Jack, Elvis amava Memphis de uma forma que as pessoas não entendem. Ele podia morar em qualquer lugar do mundo, Nova York, Los Angeles, Londres, mas ele escolheu ficar aqui. Dizia que Memphis estava no sangue dele. De volta a Graceland, Jack encontrou um movimento ainda mais intenso. Equipes de TV de Nashville, Atlanta e até mesmo de Nova York estavam chegando. Jack reconheceu alguns famosos repórteres do jornalismo nacional montando equipamentos. Mas o que mais impressionava Jack eram as histórias dos fãs comuns. Como Marta, uma enfermeira de 45 anos que havia pedido dispensa no hospital para vir a Graceland. Elvis me ajudou a passar pelos momentos mais difíceis da minha vida. Quando meu marido morreu no Vietnã, eu ouvia Love Me Tender e encontrava forças para continuar. Jack percebeu que não estava documentando apenas a morte de um artista, mas o fim de uma era que definiu uma geração inteira de americanos.
Eram 2 horas da manhã quando Jack finalmente decidiu tomar um café no Crystal, um pequeno restaurante 24 horas na Union Avenue. Havia trabalhado sem parar por mais de 10 horas, e sua máquina de escrever portátil o aguardava no carro. O restaurante estava cheio de uma clientela inusitada para aquela hora, não apenas os clientes usuais da madrugada, mas fãs de Elvis que não conseguiam ir para casa, repórteres de outras cidades e residentes locais ainda processando a notícia. Na mesa ao lado, Jack ouviu uma conversa entre dois homens mais velhos. Lembro quando ele apareceu pela primeira vez no Louisiana Hayride. Minha esposa disse que aquele garoto ia longe. Elvis colocou Memphis num mapa mundial, parceiro. Não será fácil continuar sem ele. Jack aproveitou para organizar suas anotações. Tinha material suficiente para uma série de reportagens. Mas sabia que a história principal precisava capturar não apenas os fatos, mas a emoção crua daquele dia histórico. Às 13h30, ele retornou a Graceland. A multidão havia diminuído, mas ainda havia centenas de pessoas. Muitas haviam se deitado no chão, usando casacos como travesseiros. Outras permaneciam acordadas, cantarolando baixinho os sucessos de Elvis. Jack se aproximou de um grupo de fãs mais velhos. Uma senhora negra de cerca de 70 anos, vestindo um casaco roxo apesar do calor, estava contando histórias para um círculo de ouvintes atentos. Eu vi Elvis se apresentar no Ellis Auditorium em 1956. Ele era tão jovem, tão cheio de energia, mudou a música para sempre naquela noite. Jack pediu permissão e se juntou ao círculo. Era a história viva sendo contada. Memórias que nunca apareceriam nos livros oficiais, mas que eram o coração verdadeiro do legado de Elvis. O céu começava a clarear no horizonte leste de Memphis. Um novo dia estava nascendo, mas seria um dia em um mundo sem Elvis Presley. Às 6 horas da manhã de 17 de agosto, Jack estava de volta à redação do Memphis Press Scimitar. A cidade acordava diferente. Nas bancas de jornal, filas enormes se formavam. Vendedores de rua gritavam: "Extra! Extra! Elvis Presley morreu!" Henderson estava na redação desde as 4 horas da manhã, coordenando a edição especial. Quando viu Jack entrar, acenou imediatamente. "Jack, como está a matéria principal?" "Quase pronta, chefe. Mas isso aqui é maior do que imaginávamos. A cidade inteira está de luto." Jack se sentou em sua máquina de escrever, IBM Selectric, e começou a datilografar a matéria que definiria sua carreira. Memphis, 16 de agosto. Elvis Aaron Presley, o rei do rock and roll que transformou Memphis na capital mundial de música popular, morreu hoje aos 42 anos, deixando uma cidade em lágrimas e um mundo em choque. Enquanto escrevia, Jack podia ouvir o movimento incomum na rua lá fora. Carros buzinando, pessoas gritando, o som de rádios ligados no volume máximo tocando sucessos de Elvis. Beth trouxe café e um sanduíche. "Jack, querido, você trabalhou a noite inteira, precisa comer alguma coisa." Mas Jack mal conseguia parar. As palavras fluíam como nunca antes. Ele estava contando não apenas sobre uma morte, mas sobre o fim de uma era, sobre uma cidade que perdeu sua alma, sobre fãs que perderam seu norte. Às 8 horas da manhã, Jack entregou sua matéria para Henderson. Eram 4 páginas datilografadas, single-space, contando a história mais importante de sua carreira. Henderson leu rapidamente, seus óculos de leitura escorregando pelo nariz. Depois de alguns minutos, olhou para Jack com uma expressão que misturava admiração e tristeza. "Isso aqui, Jack, é jornalismo de verdade. É história sendo contada por quem a viveu." A primeira edição especial saiu às 10 horas da manhã. Jack comprou um exemplar na banca da esquina e viu sua matéria ocupando toda a primeira página, com o título "Memphis chora seu rei." 3 meses depois, Jack estava sentado no mesmo Crystal da Union Avenue onde havia parado na madrugada de 17 de agosto. Era novembro, e Memphis começava a sentir o frio do outono. Mas Graceland continuava recebendo milhares de visitantes diariamente. Sua matéria sobre a morte de Elvis havia sido republicada em jornais de todo o país. Jack recebeu ofertas de trabalho de Nova York, Los Angeles, Chicago, mas decidiu ficar em Memphis. Estudar sempre foi uma opção muito tranquila. Escrevia no seu diário: "Esta cidade me deu a história da minha vida. Não posso abandoná-la agora." Jack olhou pela janela do restaurante. A cidade havia mudado.
Havia mais turistas, mais ônibus de excursão, mais lojas vendendo souvenirs de Elvis. Memphis havia se tornado um lugar de peregrinação. Mas para Jack, a verdadeira história não estava nas manchetes nacionais ou no movimento turístico. Estava nas pessoas que ele havia entrevistado naquele dia. Dorothy Williams, que continuava colocando flores nos portões de Graceland toda semana. Martha, a enfermeira que havia criado um grupo de apoio para fãs enlutados, e James Parker, que ainda trabalhava como segurança, mas agora contava histórias de Elvis para os visitantes. Jack abriu seu bloco de notas novo, sempre o mesmo modelo amarelado, e começou a escrever uma nova matéria. Memphis, 3 meses depois. Como a cidade aprendeu a viver sem o rei. Enquanto escrevia, ele refletia sobre aquele dia que mudou sua vida. Havia começado como repórter jovem cobrindo uma pauta rotineira sobre preparativos escolares. Terminou como a testemunha de um momento que definiu uma época. Elvis Presley havia morrido, mas sua música, seu legado e o impacto que teve em pessoas comuns como Dorothy, Martha e James continuariam vivos para sempre. E Jack Morrison, o jovem repórter do Memphis Press Scimitar, teve o privilégio de documentar tudo isso. Do lado de fora do restaurante, um turista passou caminhando pela calçada cantarolando baixinho Love Me Tender. Jack sorriu, fechou o bloco de notas e pediu mais uma xícara daquele café forte e amargo que havia se tornado parte de sua rotina. A história continuava sendo escrita, uma pessoa de cada vez.